O anúncio do prêmio foi feito pela ministra Rosa Weber na abertura da sessão plenária do STF nesta quarta-feira. E a presidente da Corte também lembrou que hoje, 3 de maio, é celebrado o bicentenário da primeira Assembleia Constituinte. Segundo a ministra, é preciso cultuarmos a memória de nossas instituições democráticas para que possamos ver a nossa democracia cada vez mais forte e inabalada. Em comemoração à data, o Supremo promoveu um seminário para debater o momento histórico vivido pelo país e como a tentativa de elaborar a primeira Constituição foi decisiva para a nossa história. A reportagem é de Evne Araújo. No dia 3 de maio de 1823, foi instalada a Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil. Nesta data, deputados eleitos se reuniram para elaborar uma Constituição e firmar no país um novo ordenamento jurídico. A Assembleia conseguiu reunir 84 dos 100 parlamentares. Eles representavam a elite política e intelectual da época, composta de magistrados, integrantes do clero, fazendeiros, senhores de engenho, altos funcionários, militares e professores. Mas a Constituinte foi dissolvida 6 meses depois, por causa da tentativa de criar regras que limitavam o poder de Dom Pedro I. O imperador mandou a tropa imperial cercar o edifício onde os deputados estavam. Alguns integrantes acabaram presos e exilados. Dom Pedro I, pouco tempo depois, nomeou um Conselho de Estado para elaborar uma Constituição com amplos poderes, outorgada em 1824. A primeira Carta Magna brasileira não dissolvia a escravidão e reduzia direitos ao voto. Apesar disso, garantia aos brasileiros o direito à propriedade, à liberdade de expressão e religiosa. O seminário bicentenário da primeira Assembleia Constituinte contou com a participação de historiadores e juristas de várias partes do país. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, durante a abertura do evento, falou da Constituinte de 1823 como prova de que é possível vencer o autoritarismo em todos os momentos da história brasileira. Inspirador o legado dos deputados constituintes de 1832 às gerações que se seguiram, tanto no que diz com a defesa da liberdade de exercício de suas prerrogativas, quanto na altivez e independência com que se portaram diante das tentativas de intimidação. A instalação da primeira Assembleia Constituinte também marca o início do parlamento no Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ressaltou que o momento foi fundamental para o enfrentamento dos desafios do país nesses 200 anos. A experiência da Assembleia Constituinte de 23, apesar de curta, muito nos ensinou sobre a dificuldade de equilibrar o jogo de forças no exercício parlamentar, sobre os desafios da representação, sobre a resiliência dos princípios democráticos. Agradeço ao Supremo Tribunal Federal pela oportunidade de participar desse evento, que tenhamos todos proveitosa oportunidade de refletir sobre nossas instituições democráticas, sua fragilidade e, claro, sua força. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que desde 1823 o parlamento atua para garantir o direito dos brasileiros. Poucas vezes em nossa história o poder legislativo brasileiro deixou de funcionar. Quando o foi, deu-se em razão de intervenções autoritárias. As forças políticas na Câmara dos Deputados e no Senado foram centrais para imprimir avanços políticos, econômicos e sociais em nosso país. E até hoje o é. Um dos palestrantes do seminário, Arno Velling, membro da Academia Brasileira de Letras, falou sobre a primeira Carta Magna brasileira não dissolver a escravidão e reduzir direitos ao voto. Mas, apesar disso, ponderou que a Constituição do Império promoveu evolução no debate político. Pensem que 30 anos antes, tudo o que se discutia politicamente era feito em conventículos. As conjurações mineira, carioca, baiana, enfim, a conspiração do Suassuna e assim por diante. Né? O que eclodiu mesmo foi a Revolução de 17. Então você não tem um espaço, como passa a ser agora a praça pública, que é muito importante, a imprensa e o parlamento.
Sobre a continuidade do constitucionalismo no país, o professor da Universidade de Brasília, Manelique de Carvalho, refletiu que os riscos dos retrocessos na garantia de direitos continuam até hoje. Por isso, as instituições devem se manter firmes pela democracia. O risco, acho que não dá para a gente esquecer que ele está aí, não é? E que é muito importante que cultivemos as instituições democráticas, porque elas são o resultado de cultivo, não é? E o resultado de um zelo permanente. Elas não vêm como dádiva, são sempre conquistas.